Meus irmãos, graças a Deus por tudo qual o Senhor tem nos proporcionado nesta noite. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. A começar no verso, glória a Deus, no verso 27. Marcos 14, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque escrito está: ferirei o pastor da ovelha e dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com muita veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira disseram todos também. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é uma palavra fiel e verdadeira. É a palavra de Deus, onde o próprio Deus, Ele vela com a sua palavra para o cumprir. É interessante que tudo que foi criado foi por intermédio da palavra do próprio Criador. Haja. O que não via existência passou a existir. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra. E nesta noite, Jesus, ele falando depois daquele evento da Santa Ceia com seus discípulos, e disse que esta noite todos os seus discípulos irão se escandalizar nele, iam negar, iam se afastar, porque o pastor será ferido. E é interessante no versículo 29, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Pedro era um homem sujeito a errar diante da sua natureza. Era homem ali, pescador de peixe, e o Senhor lhe chamou para fazer parte do seu apostolado, ali para ser apóstolo dele, para ser discípulo bem próximo dele, para seguir, para depois ser ensinado, para depois ali realmente pregar, divulgar esta mensagem. É interessante que Pedro ele usa na palavra: Senhor, pode todos eles te negar, mas eu jamais te negarei. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê que Pedro, irmãos, ele estava falando com sinceridade neste momento diante de Deus. Ele não está falando por falar, está falando por sinceridade diante de Deus, do amor que ele tinha para com o seu filho, o Filho de Deus. Mas a carne é fraca, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ele falou por falar, mas não pensando nas consequências, E Jesus já estava ali presente, já estava ali realmente falando o que iria acontecer naquela noite. Mas ele toma a ousadia e diz: pode todo eles te negar, mas eu jamais te negarei. Irmãos, a prepotência do homem, onde ele se coloca querer realmente ser melhor do que os demais, achando que ele não pode errar, achando que ele é perfeito, achando que ele jamais vai dar uma cabeçada. E não tem ninguém perfeito neste mundo, não. Pedro era uma pessoa assim bastante explosiva
explosiva, e quando ele falava, queria que as coisas acontecessem da maneira dele. Só que ele fala, são palavras, irmãos. Mas Jesus já havia na presciência, lá na frente, que ele disse: antes, esta noite, todos vós vão se escandalizar em mim. E disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, 3 vezes, esta noite, não é amanhã, não é depois da manhã, esta noite me negará 3 vezes. E ele disse: Senhor, jamais te negarei, Senhor. Eu jamais, pode eles te negar, te desprezar, mas jamais eu vou te negar, eu vou te desprezar. Irmãos, naquele momento, eu acredito que Jesus, olhou para Pedro, nos olhos de Pedro, fitando nos olhos de Pedro e entendendo que Pedro ali estava falando, sem saber o que estava falando, irmão, por amar. Mas as consequências, quando vem, ela vem da maneira que a gente não espera, Somos humanos, irmãos, estamos sujeitos a falhar, E Pedro ali, ele falou apenas da boca para fora, porque Pedro jamais, quando via a perseguição, para ser afligido, para ser morto, para ser crucificado, juntamente com Jesus, ele naquele momento, quando ele foi afligido pelaquela multidão, diz que ele, irmãos, ele fugiu. Diz que naquela noite ele mesmo negou Jesus 3 vezes. E quando ele negou 3 vezes, a Bíblia diz que o galo cantou. E Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, e Pedro saiu, irmão, com o coração aquebrantado, com o coração choroso. Aleluia. Jesus já tinha falado, irmão, que ele iria ali negar naquele momento. Foi muito duro para Pedro aquele momento, para Pedro, irmão. Foi muito difícil ver o seu Salvador, ele sendo ali sendo julgado, sendo ali traído, pelo seu próprio discípulo chamado Judas. E aí Pedro achou que ele apenas falando poderia resolver aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente se depara, irmão, que Pedro, ele, quando chega diante daquela situação, ele nega Jesus. A Bíblia diz que ele negou Jesus quando estava diante daquela interrogação. Os judeus ali, os escribas ali, com os sacerdotes ali pensando: mas tu é um dele, tu fala igual dele. Diz que ele começou até falar como pessoa cara, para não parecer como disse, porque até a fala, irmão, do crente é diferente. Até a fala do crente é diferente. E diz que quando ele negou naquelas 3 vezes, o galo cantou, Jesus olhou para ele olhou para Jesus e saiu. Irmãos, eu quero trazer atenção aqui, que não tinha mais esperança para Pedro. Pedro havia de ter negado o Salvador, o Filho de Deus, diante dos homens. Onde ele mesmo escutou aquela mensagem de Jesus: se vós confessar diante dos homens, Jesus dizendo: eu confessarei também diante do meu Pai que está no céu. Mas se me negarem, também te negarei diante do meu Pai que está no céu. Ele tem ouvido esta mensagem de Jesus. E Pedro saiu. Irmãos, o que é que passa na cabeça de uma pessoa que comete uma atrocidade diante do Criador, diante do Filho de Deus, o negando? Onde Jesus fez tanta proeza, ali levantou ele como um pregador ali, de repente aquele homem ali abandonou Jesus. João, o discípulo mais próximo de Jesus, que vivia bem próximo de Jesus, naquele momento já havia distante, todos eles, irmãos. Sabe por quê? É porque o homem é humano, irmão. O homem é falho. O homem é natureza, irmão, caída, que o homem caiu, mas por o homem entrou o pecado, por você cair. Então o homem é limitado, mas o nosso Deus, ele coloca limite e não é limitado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a gente vê que Pedro agora, ele perdeu a razão de viver. A vida de Pedro estava sendo ali, irmãos,
investida diante do Salvador. Diante do Salvador, Pedro era valorizado. Diante do Salvador, Pedro era visto pelas pessoas que o seguiam Jesus como uma pessoa importante. Mas agora, Pedro, ele nega o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que estava passando na cabeça de Pedro naquele momento? Não tem mais jeito para mim. Eu neguei o Salvador. Jesus, ele bem tem falado e se confirmou esta palavra na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, Pedro ali, ele, graças a Deus, que Deus ele tem, é por isso que o discípulo, ele tem reserva, né, irmãos? Ele tinha reserva, porque andou com Jesus, estava angustiado, irmãos. Mas Deus já tinha, através do seu filho, rogado por Pedro anteriormente, porque o próprio Jesus disse: olha, esta noite o diabo me pediu para se andar contigo como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus já estava rogando ao Pai por Pedro, para Pedro ele não cometer nenhuma atrocidade, para Pedro ele não achar que não tinha mais esperança. Tinha que se cumprir a esperança, tem que se cumprir a palavra do Senhor. E Pedro saiu desgostoso, achando que não tinha mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos todos disseram: a gente nunca vai me negar. E negaram Jesus. No momento que Jesus mais precisava dos seus discípulos estar perto dele, ali, testificando ali as injustiças que ele estava cometendo diante do Senhor, todos eles estavam, como fala no versículo 27, todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. As ovelhas se dispersarão, se espalharão. Então Jesus já havia proferido, e os discípulos começaram a cada um se esconder com medo de morrer. Louvado, é normal, é humano. O ser humano ele tem medo de morrer. Mas é interessante que via uma promessa da parte do Senhor, que era o revestimento de poder, onde o Senhor disse que ficai na Galiléia, em Jerusalém, porque de lá será revestido do poder sobrenatural. Pedro aqui negou Jesus, depois de ressuscitou, foi ter com Pedro confessou Jesus, e o Senhor deu uma nova oportunidade a Pedro, e disse: vai e apacenta os meus cordeirinhos. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro ali sai entusiasmado, passou aquele momento de tristeza, aquela angústia dentro do seu coração, porque o diabo, o inimigo, ele disse: não tem mais jeito para tu. Tu fizeste tanta maravilha, tu negaste o Filho de Deus, não tem mais jeito para tu não. Nesta noite eu quero dizer para você: há esperança para a árvore cortada, viu? Há esperança para a árvore cortada. Não diga que para você não tem jeito, porque onde você acha que não tem jeito, Deus dá jeito naquilo que não tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E Pedro, quando recebeu aquela palavra de sentido, sabe por quê, irmão? Porque tem momento que na nossa vida cometemos alguma atrocidade, alguma vergonha diante de Deus, e o diabo não tem mais jeito, é você dobra o joelho: Jesus, tem misericórdia, Senhor, eu reconheço. E o Senhor ele começa a te encher de novo, dando graça. Levanta você agora e vai pregar minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim com Pedro. Ele disse que quando Pedro estava no cenário, reunindo ali com os discípulos todos ali, ele, com o batismo, desceu, irmão, que quase 120 almas ali foram retidas
foram rendidas diante do Senhor. Em outra reunião também, quando Pedro ali é levantado daquela multidão, diz que quase 5 almas se rendem diante do Senhor. 5.000 almas rendendo diante do Senhor. E a gente vê, irmão, quem era Pedro? Não tinha mais jeito, negou. Aí Jesus chega, vai em busca dele, porque como ele fez com Cleópatra, aquele que estava no caminho de Emaús, estava distante, Jesus foi buscar, porque Jesus não tem prazer que você se afaste dele. Ele tem prazer que você permaneça no lugar, porque a promessa virá, mas a promessa fica em Jerusalém. É em Jerusalém vós será revestido de poder. Em outras palavras, tem que ficar no lugar da chamada onde Deus tem te colocado. E Pedro, irmãos, quando ele recebeu aquele revestimento, ele pregava com muita audácia, com muita veemência. Louvado seja o nome do Senhor. Até a sombra de Pedro curava, viu? O lenço era o homem, diga-se, quando abria a boca, era Deus na boca de Pedro. Era o céu aberto ali, Pedro falando e Deus utilizando aquele carro, que não prestava para nada, mas Jesus da gente, irmão. Jesus se utiliza. Talvez você diga para a sociedade, talvez você possa dizer para os seus familiares: não tem mais jeito para mim, porque eu cometi alguma atrocidade. Mas eu quero dizer: confessa, aquele que confessa, a misericórdia alcançará. Louvado seja o nome do Senhor. Confesse o seu pecado diante dos homens. Louvado, procure o seu pastor, se reconcilie com ele diante da igreja. Deus vai te perdoar, a igreja vai te perdoar, e você vai ser um ganhador de alma, porque o diabo quer isso, que você fique parado, não tem mais jeito, estagnado. Ele quer que você realmente desenvolva os seus talentos. Mas nesta noite, Deus ele vai te usar, mas é necessário você voltar para o lugar do primeiro amor. Onde foi que você perdeu o seu primeiro amor? Onde caiu? Onde você perdeu? Onde você passou por despercebido no seu primeiro amor? Pedro, irmão, ele recebeu. Pedro entendeu a mensagem da cruz. Pedro foi um grande pregador, levando a mensagem, como os demais discípulos, apóstolos também. Louvado seja o nome do Senhor. Diz, segundo os historiadores, que quando a igreja primitiva ela foi prender os discípulos, muitos morreram. Diz que Pedro, quando estava preso ali para ser morto, para ser crucificado ali, ele disse: eu não quero morrer que nem na posição que na cruz que meu redentor morreu, mas me coloque de cruz de cabeça para baixo. Ele foi pregado ali de cabeça para baixo, e ali, irmão, estava forte, estava preparado, porque ele sabia que existia crítico, porque ele sabia que nossa vida aqui é passageira. Que nesta noite, amado, vive da palavra do Senhor. Não perca tempo, não desanime. Talvez você se afastou, talvez você errou, talvez você falhou diante de Deus, mas Deus ele reconhece, aleluia, ele te entende. E nesta noite eu quero saber que ele também te ama. A esperança para a árvore que está cortada. E nesta noite, levanta-te e responder-te-ei. Levanta para que ele possa fazer maravilha na tua vida e no teu viver, em nome do Senhor Jesus. Amém.